Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à nossa primeira aula, introdução e tipos de trocadores de calor. Como eu falei, né, as aulas vão ser nesse formato, falei naquele vídeo introdutório. E no final de cada aula eu devo enviar também algum material complementar, então fiquem de olho no Moodle. Sobre trocadores de calor, né, o foco da nossa disciplina. Nada mais é que um dispositivo termodinâmico que permite a troca de calor entre dois fluidos a temperaturas diferentes. Então a gente vê isso em todos os lugares, né? Não só na indústria, em casa, por exemplo, refrigerador, ar-condicionado, todos eles têm um trocador de calor. E nós vamos ver um pouco mais sobre esses equipamentos durante a disciplina. O conceito é basicamente esse, né? Aqui a gente tem um trocador de calor casco tubos. Então, vocês podem ver aqui, tem o fluido entra frio, troca calor, sai quente. Aqui o fluido está passando pelos tubos, né? Então aqui ele passa por dentro dos vários tubos. Depois a gente vai ver que tipo de fluido é mais adequado ir no tubo e qual ir no casco. E aqui no casco nós temos o vapor entrando. Então esse é um condensador, né? O vapor entra na saída de uma turbina, por exemplo, se for uma planta termoelétrica, né? Aqui ele condensa. Geralmente o condensador de uma planta dessas ele é responsável também pela criação do vácuo, né? por manter um vácuo parcial. Porque tu tem um vapor aqui que tem uma densidade muito pequena, né? Ocupa um volume muito grande e no final ele se transforma em condensado. Tem uma densidade muito baixa, é um líquido. Então essa compressão, né? Essa diminuição de volume cria esse vácuo. Isso facilita também, aumenta o rendimento da turbina. Os mecanismos que a gente tem, né? Temos a convecção, condução e radiação. Isso vocês já viram, já devem ter visto, pelo menos, deveriam. Condução, a gente tem a diferença da condução é que nós temos o sólido, né? Então, na verdade, não precisa ser só sólido, mas a gente não tem uma movimentação das moléculas. Então, se eu tenho no ar, por exemplo, eu posso ter a condução se eu tiver as moléculas de ar bem alinhadas e não tiver nenhuma convecção natural ocorrendo, né? Agora, a convecção é quando nós temos esse movimento. Então, a convecção ela tem dois mecanismos embutidos nela, são importantes de falar, que é a advecção, né? E a difusão. Né? Então, tem difusão de calor e a advecção, que seria o movimento em si. A difusão seria mais a própria condução dentro do escoamento. E nós temos um mecanismo de radiação. Nos trocadores de calor, de forma mais... na grande maioria, nós vamos estar trabalhando mais com a convecção e condução. Então, a gente tem a convecção do fluido dentro dos tubos e a condução na parede dos tubos, quando está trocando calor entre escoamentos, né? Geralmente, essa convecção é forçada, a não ser, por exemplo, atrás de uma geladeira, né? Então, a gente tem uma convecção natural ocorrendo ali, naquele radiador atrás da geladeira. E nós podemos ter também a radiação. No caso, o radiador, né, já está no nome, ele também troca por radiação. Mas um mecanismo de radiação é muito importante, por exemplo, dentro de uma caldeira, uma termoelétrica. Então, tem os gases quentes da queima do carvão, por exemplo. Esses gases quentes eles vão subir, vão trocar calor por convecção e condução nas paredes do tubo, mas também muito calor por radiação. Né? Então, são os três mecanismos que a gente vai ver. Bastante foco em convecção e condução e, ocasionalmente, radiação. Para o projeto de um trocador de calor, nós temos que fazer o quê? Né? Primeiro, a análise térmica. Determinar qual é a área do tubo, o quanto de troca que a gente quer, né? Fazer aquele balanço de energia. O nosso MC delta P, né? Depois, um projeto mecânico preliminar. Então, a gente tem que levar em consideração qual fluido trabalha sob pressão, se algum trabalha sob pressão. Nesse caso, geralmente, ele vai passar por dentro dos tubos, se for um trocador casco-tubos. A parte de corrosão, né, dos tubos, a faixa de temperatura, porque a temperatura também afeta a resistência mecânica dos tubos.
Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E finalmente o projeto de fabricação, né? Se eu for fabricar esse trocador de calor em larga escala, que tipo de processo de fabricação vão ser requeridos? Se for em baixa escala, quais que sai mais barato de fabricar? Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. As diferentes aplicações a gente vai ter projetos diferentes. Vou passar um pouco sobre cada um deles. Então, sobre aplicações, a gente tem o aquecedor, não? Serve para... Eu vou deixar esse slide depois, vocês podem ler com calma, né? Especialmente na parte de classificações. Para não ficar muito cansativo, eu não vou passar por cima de todos. Mas, por exemplo, temos uma caldeira, né, que produz vapor. O condensador, que é aquele primeiro exemplo que eu mostrei, tu vai pegar um vapor e condensar em líquido. Daí pode ser um líquido condensado, né, um saturado ou subresfriado, dependendo. O gerador de vapor. Então tem algumas diferenças, mas depois vocês podem dar uma lida com calma. Qual a diferença de refrigerador e resfriador, né? O resfriador, geralmente a gente vai usar só água ou salmoura, então a gente tem um limite de temperatura que pode resfriar isso aqui. Já o refrigerador, ele consegue baixar esse limite artificialmente usando um ciclo de refrigeração, onde tu vai usar a evaporação de um fluido refrigerante, para conseguir temperaturas baixas, mais baixas do que a temperatura ambiente ou a temperatura da água, né, que está sendo usada para resfriar. Superaquecedor, né, quando a gente quer atingir temperaturas acima da de saturação. Vaporizador. Quanto à classificação do tipo de trocador de calor, isso aqui também eu vou deixar o slide, vocês dêem uma olhada com mais calma, mas nós temos os recuperadores, que são os trocadores mais tradicionais que a gente vai ver, né? Tem uma troca de calor contínua, então o fluido quente está passando continuamente, o frio continuamente no outro lado da parede, eles trocam calor. O regenerador já é um processo mais intermitente. Então, durante o ciclo, ele pega calor de um lado e joga para o outro. É um negócio mais intermitente, não é o comum que a gente vê. Nós podemos ter a classificação quanto ao contato. Então, o contato indireto é mais comum. Tem uma parede separando os dois fluidos. Mas nós podemos ter fluidos se misturando. Então, tem casos onde a gente tem esse contato entre os fluidos, eles podem ser immiscíveis, então eu consigo separar depois, ou não, né? Depende do tipo de trocador. Quanto à área e volume, depois eu vou ver se eu consigo convidar um camarada para fazer uma videoaula pequena sobre trocadores compactos, né? Ele trabalhou com isso na fabricação de trocadores compactos para a Petrobras. Então nós temos trocadores não compactos e compactos, que tem uma área muito reduzida, então, por exemplo, espaçonaves, que precisam ter uma relação pequena, né? Vão ter trocadores compactos em alguns componentes, embarcado, né? No caso da Petrobras, então eu não consigo levar um equipamento muito grande, eu levo esse trocador compacto. Quanto à construção, a gente tem os trocadores tubulares de placa, aletados, são os principais que a gente vai ver. Daí tem o duplo tubo, casco e tubo, a gente vai ver com calma isso. Quanto ao passe, então a gente pode ter passe simples, corrente paralela, corrente contra-corrente, ou passes múltiplos, que passes são quantas vezes o fluido passa por dentro da área de trocador, né? Então pode ser, por exemplo, casco-tubo. Quantas vezes ele passa no casco, ou quantas vezes ele passa nos tubos. Isso é uma forma de classificar, né, o trocador de calor. Quanto ao tipo de mecanismo, então a gente tem convecção monofásica em todas as correntes. Aí se for um trocador de calor que, por exemplo, usa óleo para refrigerar algum outro fluido, um outro tipo de óleo, por exemplo, então eles vão se manter monofásicos, ambos na fase líquida, em todas as correntes. Então eu posso ter convecção bifásica, que daí já é outro mecanismo de transferência de calor, né? Porque essa transferência de fases, ela é muito importante para manter se eu quero manter uma temperatura constante, por exemplo, né? Então eu tenho essa transferência de calor com mudança de fase que consegue me garantir isso. Isso dá para ver, por exemplo, no ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot, eu tenho a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria.
como é que eu consigo chegar nisso na realidade, numa condição real. A forma mais próxima de chegar nesse ciclo ideal, numa condição real, é realmente usando a mudança de fase. Então, eu consigo ter aquele patamar constante de temperatura. Eu posso ter bifásica em uma corrente ou em todas as correntes, e eu posso ter a combinação de convecção e radiação, né? Que é o que eu comentei. Então, se eu tenho uma temperatura da fonte quente muito quente, a radiação começa a virar predominante, né? Vocês lembram que a radiação não é linear. Sobre os principais tipos, a gente vai ver um pouco de cada um deles. Tem o duplo tubo, casco tubo, serpentina, aletado e de placas. O que ocorre aqui no trocador duplo tubo? Deixa eu só puxar a canetinha. Opa! Bom, vai ficar assim. Eu tenho dois tubos concêntricos. O fluido escoa no tubo interno, pelo espaço anular, e outro pelo externo. Então, o que acontece, né? Eu tenho um fluido que vem por aqui e escoa por aqui, né? Na região anular, e eu tenho outro fluido que escoa por dentro. Então, eu tenho a troca de calor ocorrendo entre os dois. E aqui a gente vai ver que tem duas formas distintas de que essa convecção pode ocorrer. Então, eu posso ter ambas as correntes indo na mesma direção, que a gente chama de correntes paralelas, né? Ou em direções opostas, correntes opostas. Vocês sabem qual que é o mais eficiente aqui já, né? Só olhando já dá para imaginar. O M1 é minha fonte quente, meu fluido, a temperatura quente, né? Então, ele entra nessa temperatura. Aqui eu tenho meu eixo X, é mais ou menos o correspondente ao eixo do trocador. Então, ele entra numa temperatura mais quente, e o que está acontecendo aqui, ele está esfriando, né? Porque ele está trocando calor, e ele sai nessa temperatura. Se eu tenho correntes paralelas, a saída da minha fonte fria, do meu M2, meu escoamento frio, ele não pode ser maior do que a saída do meu escoamento quente. Tem que ter uma diferença aqui, né? Essa diferença depende do comprimento dele, né? Da área de troca térmica. Agora, na corrente oposta, não, né? Como eu estou vendo, aqui é a entrada da minha fonte quente, nessa temperatura. Vem até que assim, mais ou menos. E aqui é a saída da minha fonte fria, e aqui é a saída da minha fonte quente. Então, eu consigo ter a saída da minha fonte fria mais quente do que a entrada do que a saída da minha fonte quente. Não? Então, esse tipo de trocador aqui, de correntes paralelas, correntes contra-corrente, né, correntes opostas, ele é mais eficiente nesse sentido. Eu consigo ter uma maior troca térmica por causa disso, né? Então, aqui o meu fluido quente aqui, ele chega no mais quente, ele está trocando calor, aonde meu fluido frio já está no mais quente também. E eu vou ter essa troca em contra-corrente. Então, por que usar a corrente paralela? É quando eu quero ter um choque térmico, uma troca térmica muito grande aqui no começo. Então, isso aqui é usado, por exemplo, na indústria de pasteurização. Eu entro com leite, por exemplo, quente, e ele tem que trocar bastante calor com fluido frio, de cara. Não importa muito como é que ele vai sair depois. Depois eu tenho uma temperatura já definida para ele, mas ele tem que trocar muito calor no começo. Então, eu uso corrente paralela. Nesse caso, eu não trocaria tanto, né? Olha o ΔT que eu tenho aqui. Digo no início, né? Quando entra. Aqui entra o fluido quente. Então tem um ΔT bem menor. Isso serve para todos os tipos, né? Não só nesse trocador, mas como o trocador duplo tubo é mais simples, é mais fácil de entender usando ele como exemplo. Trocador de calor casco tubo ou casco tubos. Ele tem um casco cilíndrico e um conjunto de tubos. Eu tenho um fluido que vai escoar pelo interior do tubo e outro por fora dos tubos. Então, eles são mais comuns. É fácil fabricação e o custo relativamente baixo. É aquele exemplo que eu mostrei no condensador lá no começo. Realmente é bem comum um condensador de usina da termoelétrica ser assim, nesse tipo trocador de calor, casco tubos. Aqui são alguns componentes que eu tenho do trocador. Então eu tenho o meu casco, né? Que é esse tubulão aqui
externo. Aqui eu tenho uma entrada para os cascos, para o casco e a saída do casco. E aqui eu tenho a entrada dos tubos, saída dos tubos. Né? Aqui pelo menos tem 2 passes, mas eu creio que pelo anel pela junta aqui, ele deve ter 3 passes nos tubos e 1 passe no casco. Então eu tenho também alguns elementos como as chicanas, que eu vou mostrar para que serve. Elas defletem o escoamento no casco, então aumenta bastante o rendimento de troca térmica. E esses são os componentes principais. Então aqui é o funcionamento, né? Como eu comentei, a chicana ela vai defletir o escoamento no casco. Então aqui entrou o escoamento no casco. Ele encontrou essa barreira, que serve não só para isso, ela também serve para manter os tubos paralelos, né? Os feixes de tubo paralelo. Então ele vem para cá, o escoamento deflete de novo, deflete. Então ele vai forçando uma convecção entre os tubos, que aumenta bastante a eficiência. E aqui a entrada dos tubos e a saída dos tubos. Esse tipo de equipamento, por exemplo, para eu fazer a manutenção, eu posso fazer o que? Eu abro aqui o espelho, né? E tem que limpar tubo por tubo. Depois a gente vai ver que tipo de fluido é melhor passar no tubo, qual tipo é melhor passar nos cascos. Mas só para adiantando, aqui o melhor é usar o fluido mais sujo pelos tubos, que é mais fácil de limpar. Apesar de ter vários tubos, não vão ter centenas de tubos num trocador de calor grande desses, eu já vi como é que faz a limpeza deles. Tem como se fossem umas esponjinhas, umas bolinhas, com uma pistola de ar comprimido. Então eles colocam uma bolinha dessa em cada um desses tubos e dá como se fosse um tiro de ar comprimido. Então ela passa limpando o tubo até a saída. Se fosse para limpar os cascos, eu ia ter que tirar todos os tubos, né? Fazer uma limpeza bem mais trabalhosa. Então, toda essa preocupação de onde passa o fluido mais sujo ou mais corrosivo, né? Isso é importante no projeto de trocador de calor. Outra coisa que é importante aqui também é onde passa o fluido de maior pressão. Maior pressão a gente vai usar nos tubos, né? Isso aí depois vocês veem com o Jefferson na parte de mecânica de sólidos, né? A parte de projeto de sistema para aguentar pressão. Então vocês vão ver que para um tubo pequenininho eu consigo aguentar pressões bem mais elevadas com uma parede mais fina do que um tubo grande. Tanto que se forem comparar a pressão dessas cafeteirinhas Nespresso aí, elas chegam a pressão de 23 bar. Pressão muito elevada, porque os componentes são muito pequenos. Então eles aguentam uma pressão bem elevada. E a panela de pressão, não sei, chega 2 bar, acho que não chega a isso. Então, olha a diferença que tem, dependendo do tamanho dos componentes. Trocador de serpentina, né, específico na indústria, tem algumas aplicações. Geralmente ele tem esse formato helicoidal ou espiral. Algumas aplicações aqui, né? Essa é bem comum. Pegar um tubo de cobre, enrolar num tubo maior e fazer um trocador de serpentina na fabricação de cerveja. Né? Então, um exemplo. Porque tem que resfriar a cerveja rápido depois de passar pelo processo de fervimento para ser rápido, para ter menos tempo de poder contaminar ela com algum fungo, alguma coisa que pode estragar depois. Os trocadores aletados são trocadores normais que a gente coloca aleta para aumentar a eficiência. Então, isso aqui vocês já viram, né, de componente eletrônico, aletado, são aletas de alumínio, que aquelas placas de vídeo antigas, elas usam praticamente só aleta e convecção natural, né, a aleta esquenta, o ar que está em volta, o ar quente sobe, dá espaço para ar frio entrar. Né? Então, usa só aleta. Hoje em dia as placas estão muito potentes, então elas têm que ter aquela ventoinha para ajudar na refrigeração. Aqui tubos aletados, né? A gente vê bastante disso. Por aí tem aqui, ó, um exemplo de tubos aletados no radiador. Então tem um tubo passando e tem uma estrutura aletada de alumínio para ajudar a trocar calor. Né? Os trocadores de placa, não sei se vocês já viram algum trocador de calor desse tipo, mas ele funciona como? Tem várias placas que vão
com vedação, né? E elas vão comprimindo uma na outra. E o escoamento passa intercalado entre placas. Então, por exemplo, o escoamento quente passa nas placas pares e o frio nas ímpares. Ele tem uma superfície bem boa de troca térmica, né? Um trocador que consegue ficar bem compacto, trocar bastante calor, e ele é relativamente fácil de limpar. Aqui os exemplos, né? Então, tem diversos tamanhos. Como eu falei, eu tenho o escoamento quente, vem, ele passa nessa placa e volta. Ele também vai, passa nessa outra e volta. E vai fazendo isso até o final. E o frio, o contrário. Ele vem, passa nas ímpares, por exemplo, e volta. Né? Eles fazem esse tipo de configuração. Para a limpeza, como é que eu faço? Tem esses parafusos compridos aqui. Eu afrouxo eles. Então é como se eu estivesse abrindo essas duas laterais do trocador. E eu vou ter que afastar placa por placa e limpar entre elas. Então, eu vi quando eu estava fazendo estágio na termoelétrica que eles usavam um trocador casco-tubo para refrigerar o óleo que faz a parte de lubrificação dos mancais da turbina. Só porque ele usa água tratada, não tratada, mas tem uma certa filtragem da água externa, mas ainda assim é uma água que entra suja. Então o que acontecia é que no casco-tubo era mais fácil de limpar. Nesse aqui, volta e meia, pelas ranhuras serem muito pequenininhas, né? Eles tinham que abrir isso aqui e tirar um lodo desses trocadores. Então esse trocador era muito mais eficiente, mas muito mais trabalhoso. Eu nem sei se eles acabaram voltando para o casco-tubos. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Se tu tem um fluido que consegue passar por aqui sem sujar tanto, esse aqui vai ser mais eficiente, ele tem bem mais área de troca térmica, num espaço menor. Como eu comentei, né, o fluido que eu vou utilizar, então os fluidos que vão no tubo. Os mais sujos, porque é mais fácil limpar os tubos do que o casco. Os corrosivos, é mais fácil substituir os tubos furados do que casco. Isso acontece não só pelo fluido que está entrando neles, mas, por exemplo, essas caldeiras grandes, né, eu vou ter os feixes de tubo no superaquecedor e aqui embaixo eu tenho a queima, o carvão. Então os gases vão subindo e esses gases têm muitas vezes enxofre. Não consigo tirar todo o enxofre que tem no carvão. E vai corroendo. Então, onde eu tenho essa queima, na verdade não é assim, né? A queima não fica embaixo. Embaixo é onde caem as cinzas. Eu tenho umas lanças que entram na caldeira e essas lanças daí estão queimando aqui. Né? Elas entram pela parte externa, tu consegue ver, elas são retráteis, elas ficam para trás. Daí tem um motorzinho, ele empurra a lança para dentro da caldeira e queima. Daí, aonde essa queima está chegando mais direto, assim, a convecção está chegando mais direto nos tubos, eu vou ter tubos corroídos. Então essa caldeira tem alguns andares de altura, volta e meia tem que parar, colocar andaime, subir, cortar os tubos, soldar tubos novos, tudo isso para fazer essa manutenção, né? Mas é mais fácil isso do que substituir o casco inteiro. Nem só por isso, né? Daí entra na parte de baixo aí, pressão. Como eu comentei, o casco tem uma resistência muito menor. Eu não teria, é inviável fazer uma termoelétrica grande, onde os gases de combustão passam nos tubos e o fluido passando água, né, e vapor fica no casco. Isso até acontece em caldeiras de pequeno porte na indústria, mas grande porte é inviável, porque né, a espessura de parede do casco que eu teria que ter seria astronômica, né? Pro tubo eu posso ter um tubo ali tubos de 1 polegada com alguns milímetros de parede, né? Eu consigo aguentar uma pressão razoável já. E a viscosidade, daí se eu coloquei dentro dos tubos um fluido muito viscoso, eu vou ter uma perda de carga maior, né? Porque a área de escoamento do tubo é menor. Então eu vou ter bastante perda de carga. Isso tem que ser levado em consideração também, qual é a viscosidade, qual é o comprimento de troca térmica da tubulação e qual a perda de carga que eu vou ter para dimensionar minha bomba ou meu compressor. Algumas considerações finais, depois dar uma lida
com calma, né? Mas o que eu tenho que levar em consideração é o fluido, as temperaturas, pressão de operação, velocidade de escoamento, como que eu vou realizar a limpeza desse tipo de trocador e aonde cada fluido vai, né? Sem considerar a parte de fabricação, né? Tudo isso, o tipo de metal que eu vou ter que usar, se é um fluido corrosivo, se vai ter que ser aço inox, qual o tamanho que vai ser dessa tubulação, se pode ser galvanizado, se pode ser ferro fundido, tudo isso vai entrar em consideração. Esse aqui é o planejamento da nossa disciplina. Eu acabei colocando nessa aula, porque eu vou colocar aula por aula, aonde a gente está. Então a gente está na primeira semana, né, do dia 14. Se vocês estão vendo esse vídeo na terça-feira, então eu coloco sempre a segunda-feira como referência da semana. Então, dia 14 foi ontem, introdução à disciplina, daí nós vamos ter aqui o resto da disciplina, né, coeficiente global, daí cada semana eu vou atualizando. Então é isso, pessoal. Não esqueça de conferir o material complementar, os exercícios que tem para fazer dessa aula, e até semana que vem.